Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer uma aula diferente, né? Como a gente tinha conversado, infelizmente no dia 14, eu não pude estar presente na aula, de fato, às sextas-feiras, devido a uma cirurgia do meu pai. Mas graças a Deus deu tudo certo. Era uma cirurgia de pedra na vesícula e ele já está em casa, deu tudo ok, graças a Deus, né? E obrigada pela atenção de vocês, pelas mensagens que vocês me mandaram, tá? Desejando aí boas vibrações para ele. Muito importante para mim, eu sou muito grata a cada mensagem, certo? Gente, vamos iniciar nossa aula, né? Como eu falei para vocês, vou passar essa aula de forma gravada com o intuito de que a gente possa não quebrar o cronograma e que, quando possível, vocês possam assistir no horário disponível de vocês, tá certo? Vamos cá, deixa eu compartilhar com vocês nosso encontro, né? Então, curso de assistente de recursos humanos, 160 horas. Encontros todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas. Ana Paula, e nos últimos encontros, o que é que a gente teve, né? Então, no primeiro encontro, a gente falou sobre um cronograma geral da nossa aula, falando sobre material de estudo, como estudar. Segundo encontro, já começamos sobre comunicação oral e escrita, fundamentos de informática também. No terceiro encontro, a gente falou sobre gestão de recursos humanos, ou pessoas, né, tipos de empresas, falamos um pouquinho sobre constituição e legalização dessas empresas. Já hoje, a gente vai começar a falar sobre jornada de trabalho. Tá certo? Então, hora extra, vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão de compensação de horas entre outros tópicos voltados para a área de jornada de trabalho, tá certo? No nosso quinto encontro, vamos continuar discutindo esses cálculos, e no sexto encontro, a gente conclui com relações humanas no trabalho. Perfeito? Vamos nós, turma. Dentro da nossa perspectiva de hoje, vamos falar um pouco mais das funções que estão presentes ali quando você clica no seu celular, aquele aplicativo da CTPS digital, né? A função do departamento pessoal, mas dentro dessa perspectiva, que é administrar a movimentação de pessoal entre empregador e empregado, preparar folha de pagamentos, férias, 13º salário, rescisão do contrato de trabalho e encargos sociais. Então, você pode até se perguntar assim, Ana Paula, como é que se atualiza tão rápido as informações que está na CTPS ali, do que a empresa está divulgando, né, ou está publicando? Como é que é feito isso, gente? Através do e-social. Palavra importante, marque aí, pesquise, tente entender mais. O e-social, ele é uma forma que o governo tem de manter tudo atualizado, tanto os dados do trabalhador, salário, rescisão, férias, 13º, ASO, né, os periódicos, ASO admissional, ASO demissional, os periódicos, tudo está lá no sistema do governo, onde ele consegue estar entendendo ali a perspectiva e até mesmo verificando, tá? Se está batendo um nome de alguém que está com a carteira assinada, está batendo lá no DataPrev, aonde tem as questões dos benefícios, né? Como Bolsa Família, entre outros. Então, é importante que a gente entenda que hoje em dia o governo ele tem uma forma de estruturar todas essas informações e está verificando. O e-social, a empresa, ela é obrigada a estar sempre atualizando. Então, qualquer atualização na sua carteira é lançado no sistema da empresa, a empresa ela tem que subir para o e-social, né? Então, se tem férias, vou fazer as férias do funcionário X. É lançado, é feito o cálculo das férias, é lançado essas férias sobem para o e-social e assim atualiza a sua plataforma, né, seu app, seu aplicativo, mas também atualiza as informações do governo, tá certo? Então é uma forma ali que o governo tem para entender melhor toda essa dinamicidade que é a movimentação e a jornada de trabalho daquele trabalhador específico. Então, todo trabalhador,
ele tem esse acompanhamento ali no e-social, né, aonde é feito o levantamento das informações dele, seja férias, 13º, horas extra, tudo que é feito de forma formal e que sai ali no contra-cheque, aquilo dali está sendo recepcionado pelo governo, está sendo analisado também, certo? Importante a gente entender isso. Então, se você hoje consegue em casa mesmo, acompanhar através do aplicativo a sua CTPS digital, o seu FGTS, o seu INSS, né? Através de aplicativos, é exatamente porque existe essa ferramenta, que é o e-social, que possibilita todas essas atualizações, tá certo? Então, hoje, Ana Paula, eu quero ver meu extrato do INSS. É possível? Sim, através do gov, né, .br, o gov.com, o gov.br, de fato. O gov.br, você consegue ali entrar no app Meu INSS e ver ali seu extrato do INSS, certo? Ana Paula, eu quero ver o FGTS. Aí o FGTS é pelo aplicativo da Caixa Econômica, né? O mesmo acesso que você tem ali da Caixa Econômica, você consegue estar acompanhando o seu FGTS. É importante que vocês acompanhem tudo isso, tá? Porque imagina só, você está em uma empresa, a empresa nunca depositou. Como é que você vai saber? Se você acompanhar, né? Então é muito importante que vocês tenham esses aplicativos baixados no celular de vocês, acompanhando aí se a empresa está tanto depositando o Fundo de Garantia do Trabalhador quanto repassando o INSS. Porque vocês sabem, né? O FGTS a empresa paga e o INSS é descontado de vocês e a empresa vai repassar para o governo, tá? Isso é importante. Um ponto interessante desse processo, tá? De tanto rescisões, contratos, trabalhos e encargos, é que tudo isso tem data para ser feita, tá? Não pode ser feito de qualquer jeito, tem regulamentações, tanto a CLT quanto à convenção coletiva ali, se aquela área específica tiver, né, que é o sindicato ali com o sindicato patronal, o sindicato dos empregados com o sindicato patronal, entra em acordo e ali sai uma convenção coletiva. Então é importante também ficar de olho na convenção coletiva da área que você atua. Isso vai também te dizer muito sobre a atualização do valor da tua hora extra, que pode ser alterado a partir da convenção coletiva, também atualização de férias não, é atualização do vale alimentação, às vezes sai em convenção coletiva, direito à PL, né, ali repartições dos lucros, se tiver a empresa, também vai constar ali na convenção coletiva. Isso é interessante que você saiba, tá? Qual a convenção coletiva que está ali sendo acompanhada a minha área? É interessante. Gente, a partir daqui a gente consegue entender que o departamento pessoal, ele acompanha áreas específicas. Exemplo, o setor de admissão, atribuição, recrutamento e seleção, integração e registro. Já no setor de compensação, quais são as atribuições? Jornada de trabalho, folha de pagamento, benefícios e tributações. Setor de desligamento, quais são as atribuições? Rescisão do contrato de trabalho, justiça do trabalho e fiscalização. Lá na Paula é tudo separadinho assim, bonito? Não, gente, a gente já sabe que muitas empresas, tudo isso é uma só pessoa que faz. E além disso, a pessoa ainda faz o recursos humanos, né? Vejam só, vai depender muito do tamanho da empresa, como é que ela é estruturada, se ela separa ou não esses departamentos. E, lógico, dependendo da demanda também, vai precisar ali de um assistente, vai precisar ali de mais analistas para poder distribuir essas atividades. Se a sua empresa é uma empresa pequena que está começando agora, tudo isso é função de uma só pessoa, na grande maioria. Tá certo? Então, aqui a gente entende um pouquinho mais de como é que é dividido essas atribuições no cotidiano do departamento pessoal.
Como eu falei, não significa dizer que você vai conseguir uma vaga ali apenas para setor de compensação de horas. Na grande maioria das vezes, a empresa ela vai querer que você faça de tudo um pouco, tá certo? Importante lembrar disso. Continuando aqui, o que é que a gente consegue perceber, turma? Que para que a gente possa ficar ali no setor de compensação de horas, que era a linha do meio, a gente tem que entender a folha de pagamento. E a folha de pagamento, ela precisa de inúmeras informações para poder ser composta. Exemplo, aquele funcionário, ele tem hora extra? Pô, uma das perguntas. Adicional, ele tem algum adicional de insalubridade, periculosidade ou adicional noturno? Então, Ana Paula, eu não sei o que é um adicional de periculosidade ou de insalubridade. Vamos nós, eu vou dar aqui alguns exemplos que vai te ajudar a entender a diferença de um ou do outro, tá? Exemplo de adicional de insalubridade. O funcionário, ele trabalha em uma área que está exposto a um determinado composto químico. No entanto, ele usa EPIs e ele está, de certa forma, entre aspas, protegido daquilo. Apesar de que ele está suscetível, né, porque está ali presente aquele item, aí é colocado o adicional de insalubridade, que é um ambiente insalubre para ele. Exemplo disso, Ana Paula, pode ser o frentista de um posto, né, de combustível, pode ser ali, uma enfermeira, um médico, né, que está ali diante a possibilidade de doenças, iminentes, sim, poderia ser. Ana Paula, e de periculosidade? Um segurança, né? Um segurança ali, ele está exposto a uma possível situação periculosa, né? Que pode surgir. Então, adicional de periculosidade. Também tem o adicional de noturno, né? A partir ali passou das 10 horas da noite, aquela pessoa ela está ganhando de forma diferente, porque ela tem um adicional noturno. Inclusive, até a gente vai ver que o cálculo das horas dela é calculado de forma diferente, porque a hora noturna ela é diferente da hora diurna, certo? A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Também, algumas pessoas informam que querem o vale transporte, outras já informam que não querem, porque tem talvez algum veículo próprio, ou então até mesmo mora perto ali da casa. E ali, gente, não é só informar que não quer, não, ela tem que assinar um termo, tá, de compromisso. E por que esse termo, Ana Paula? Porque, como é previsto na legislação que o vale transporte seja entregue ao trabalhador, ele tem que assinar abrindo mão daquele benefício, tá certo? Porque ele está previsto na legislação. Muito importante. Ana Paula, e por que algumas pessoas abrem mão desse benefício? Porque a gente sabe que tem um desconto. O Vale Transporte é 6% sobre o salário. Lembrem só, olha, observem bem. É 6% sobre o salário e não sobre o valor recebido. Então, se a pessoa recebe um salário maior, aqueles 6% pode até chegar a equiparar o valor recebido do Vale Transporte e acaba não sendo benéfico ali para o trabalhador, tá certo? Então, um dos porquês que o trabalhador ele pode sim optar por não receber o Vale Transporte. Faltas. E ali, quando a gente fala de faltas, a gente vai também debater sobre o DSR, Descanso Semanal Remunerado, que às vezes ali, principalmente ali, eu sempre tenho mania de citar o período de carnaval, né? Período de carnaval ali é onde o povo, às vezes, no imaginário brasileiro, pensa que é toda a semana de carnaval. E ali ele se encontra na situação de que vai ter trabalho, vai ter que ir para o trabalho. E aí ele vai e falta. Carnaval, vou faltar, ok. Mas lembre-se só, o DSR ele conta também feriados. Se naquela semana tem 2 feriados, domingo, aí você vai somando isso,
porque isso vai impactar, assim, no seu desconto de falta, né. "Ah, Ana Paula, eu faltei um dia, mas me descontaram 3, por quê?". Aí, ó, vamos ver, 2 feriados, mais o domingo. DSR, descanso semanal remunerado, né. Na apostila de vocês tem vários exemplos ali de cálculo, é importante frisar, turma. Aqui na nossa aula, ela é muito rápida. Não tem como eu ver exatamente cada cálculozinho desse com vocês, mas na apostila de vocês tem muita informação riquíssima e que eu incentivo a vocês que deem uma lida. Não entendeu? Já dá uma pesquisada ali no YouTube sobre cálculos, né, sobre o cálculo ali da hora extra, cálculo sobre insalubridade, cálculo de periculosidade. Com certeza isso vai agregar muito para você que quer trabalhar na área. E é claro que eu lembro a vocês, turma, assim, eu fiz algumas qualificações na área de recursos humanos. Inclusive, tenho a minha especialização em direito tributário. Direito tributário, como Ana Paula, em direito trabalhista. Em direito trabalhista, né? E ali, quando eu sempre destaco que nada como você trabalhar na área, viu? Não tem outra escola melhor. Porque que a gente vê muito a teoria. Agora, para prática, praticar mesmo, é só no dia a dia. Que aí você vai ter acesso aos sistemas de fato ali, às ferramentas, às plataformas, né, que você vai estar alimentando diariamente. Se é um ponto de a frequência, né, da pessoa, ela é feita através de um ponto digital, se não é enviado uma planilha antiga, daquele tipo antigo mesmo. Isso tudo vai influenciar na sua forma de trabalho, tá certo? Então, o que eu sempre falo, a experiência ela é, assim, essencial, tá? Aqui a gente vai ter a base, a teoria, e ela vai nos ajudar muito. Eu lembro que eu passei, acho, se eu não me engano, foi 10 meses em um escritório de contabilidade, e eu ficava responsável pela folha de pagamento de algumas empresas. E ali a folha inclui tudo isso, tá, que eu estou falando, os encargos, a movimentação, tudo isso eu tinha que fazer. Turma, foi um aprendizado, assim, esses 10 meses, eu aprendi coisas que eu já tinha feito uns 3, 4 cursos, e não tinha, tipo assim, não tinha noção. Né, então a experiência é muito importante nesse setor, tá certo? Voltando aqui, então para que eu possa fazer a movimentação mensal, eu preciso ter hora extra, adicionais, vale transportes, faltas, e aí se tiver plano de saúde, quem teve plano de saúde, se é desconto por coparticipação ou não, e aí lá vem, tá gente, mais informações ali. Se tem seguro, esse seguro ele é descontado, ele não é descontado, e tem todas essas informações que você vai ter que saber. Movimentação mensal. Essa movimentação mensal, aqui do outro lado, se a gente vê, tem férias, 13º salário e rescisão. Férias, Ana Paula, todos os meses tem alguém ali completando ali o período de liberação das férias, e você tem que ficar de olho, tá? Porque sabe, se passar o período, você vai ter que você, maneira de falar, porque você está representando a empresa, né, mas a empresa ela vai pagar férias em dobro, se perder ali, se passar de um ano mais o período, né, de 9 de 11 meses, né, passou ali para 12 meses, eu já vou ter que pagar férias em dobro. Então, é muito importante a gente ter esse controle das férias. 13º salário. Tem empresas que, junto com as férias, costumam pagar o 13º salário. Ana Paula, isso é lei? Não. Isso é um benefício a mais que algumas empresas fazem. São todas? Também não, tá certo? 13º salário tem um período previsto em lei que deve sim ser respeitado, tá? E é importante a gente entender que o 13º ele é proporcional ao período trabalhado. Então, trabalhei os 12 meses do ano, eu tenho meu 13º completo. Trabalhei apenas 10 meses, Ana Paula, então vai ser aquele salário dividido por 12, multiplicado por 10 meses, que foi os 10 meses que eu trabalhei, né. "Ah, Ana Paula, trabalhei 2 meses".
É exatamente a mesma coisa. O salário dividido por 12 multiplicado pelos 2 meses que eu trabalhei. Então, vejam que isso significa dizer que o 13º é proporcional ao período trabalhado daquele ano, tá certo? Teve uma rescisão antecipada, antes de um ano ali, a pessoa trabalhou e não fechou o ano. Então, lá na rescisão, vai estar previsto o 13º, o salário dele, proporcional ao período trabalhado. Muito importante. E aí vamos lá para uma outra etapa que é assim, a gente tem que ter uma atenção gigante, rescisão. Porque na rescisão a gente vai compor ali todas as informações daquele funcionário no período que ele trabalhou. Se ele tiver férias ainda, vai estar lá as férias. Se tiver 13º, 13º salário. Se tiver ali algum desconto, alguma hora extra, tudo vai compor ali naquele período, né? Ah, foi uma demissão sem justa causa e teve aviso prévio, indenizado. Ah, não teve aviso prévio indenizado. Então, tudo isso impacta como calcular essa rescisão, tá certo? Vejam só o quanto de informações ali você tem que estar muito atento para não errar e não esquecer de nada. Cálculo da folha. E aí, lembra, a gente aqui vai ver a forma de calcular na mão, mas no dia a dia existe um sistema. Esse sistema vai fazer o cálculo para você, mas é importante que você entenda o processo, porque senão, o que é que acontece? O sistema não está parametrizado direito, nem imaginava, nem sabia, não notei. Por que que não notou? Porque não sabe fazer o cálculo de forma manual. Então, é por isso que a gente aprende de fato fazer esse cálculo, porque o sistema, ele precisa de alguém para parametrizá-lo e para atualizá-lo e para alimentá-lo. Por vezes eu vejo o trabalhador botando culpa no sistema, mas quem foi que alimentou o sistema? Quem foi que parametrizou esse sistema? Né? Então, o sistema por si só ele é apenas uma ferramenta. Ele precisa de alguém para alimentar as informações. E aí a importância de esse alguém ser uma pessoa capacitada, ciente do que está fazendo. Porque senão, o que que acontece? Né? Não foi alimentada as férias, hora extra foi alimentada ali de forma parcial, enfim, alguma coisa aconteceu, a funcionário voltou de umas férias, porque muitas vezes ou a pessoa está indo para as férias ou está voltando de umas férias e o sistema não está parametrizado para certas situações. O que que acontece? O sistema calcula errado, e aí a pessoa nem nota. Lá vai a folha para pagamento de forma inadequada. E saiba, gente, se for um valor menor do que o funcionário espera, com certeza ele vai questionar e vai dar uma confusão só. Agora, se for um valor maior que o funcionário espera, é claro que ele vai ficar ó, bico calado, né? Então, veja só, dificilmente o funcionário vai lá questionar por que que recebeu mais. Ele vai questionar por que que recebeu menos, né? Com toda certeza. Então, ambas as situações são ruins, tá? Por quê? Ou uma, você liberou a folha com valor equivocado para o funcionário, a qual foi prejudicial a ele, ou então foi prejudicial para a empresa. Qualquer uma das duas é ruim para você, né? Então, vejam só o quanto trabalhar num departamento pessoal é algo assim de extrema, vamos dizer assim, responsabilidade, né? Então, eu lembro muito da minha ansiedade que eu tinha por fazer tudo muito dentro do que era correto para evitar problemas, porque é uma responsabilidade a mais. Então, o próprio sistema, ele faz esse cálculo para mim. Mas eu não posso, confiar que apenas o sistema ali está tudo ok. Eu tenho que verificar, tá? Ah, Ana Paula, eu tenho 500 funcionários, vou verificar um a um. É claro que não precisa verificar um a um, mas você precisa estar de olho ali naquela folha, analisando, vendo se tem alguma discrepância, e a partir dali, achou alguma coisa diferente, eita, vamos verificar aqui, tá? Muito importante. Outra situação também que às vezes acontece, pensão alimentícia. Chegou ali um processo a qual o juiz determinou tal desconto.
lança logo como esse processo lá no nome daquele funcionário. Por quê? Você vai e esquece, ó, chegou ali a ordem judicial, você não lançou os dados da pensão ali nos da, no cadastro daquele funcionário. Veio um mês e você não descontou e não repassou para a, a pessoa responsável que iria receber aquele desconto. Gente, isso pode dar uma confusão imensa. Então, recebeu ali um processo judicial a qual o funcionário X, ele vai ter uma pensão a pagar imediatamente. Lança logo no sistema, no cadastro daquele funcionário, aquela pensão. O percentual que o juiz determinou, tudo bonitinho, já deixa parametrizado. Por quê? Quando for para fechar a folha de pagamento, o sistema já traz aquele cálculo, fica tudo bonito. Muito importante, tá? Para não esquecer. Então, fiz essas atualizações do sistema, vou lá, peço para o sistema calcular. Rapidinho, sai um relatório lindo e maravilhoso. Esse relatório vai constar os dados daquela folha, todas essas informações, a qual é bom que você analise antes de liberar, né, para os demais departamentos, tá? Isso é muito importante que a gente tenha essa reflexão. Então, vamos nós entrando um pouquinho mais falando dessa folha. Ana Paula, folha de pagamento, como é que é feito essa questão? Tem uma obrigatoriedade, não tem? E sim, gente, tem uma obrigatoriedade, né? A folha de pagamento representa o resumo de tudo o que o empregado tem a receber, o que deve ser descontado e o valor líquido a receber. Então, ali na folha de pagamento, eu consigo entender a dinâmica daquele funcionário, aonde eu tenho os proventos de um lado, tudo que é positivo, maravilha, e tenho os descontos do outro. Confrontando os dois, o que é que sobra? Isso é o que aquele funcionário vai receber no final das contas, que a gente chama de salário líquido, tá? Então, o que é que sobra para aquele funcionário? É isso que é o salário líquido. Tá? Então, temos aqui um decreto que traz a importância da folha de pagamento, né, da remuneração paga devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço. Então, sim, gente, é obrigatório todos os meses fechar a folha. E a folha tem que ser fechada por competência. Como assim por competência, Ana Paula? Se eu trabalhei no mês de maio inteiro, né? Então, recebo ali a competência de maio, lá em junho, né? Ana Paula, eu entrei nos 15 de maio. E agora? Você vai receber do dia 15 até o final de maio. Ana Paula, eu entrei no dia 24 de maio. Do dia 24 de maio até o final de maio. A competência, o mês de maio tem que ser fechado, tá? Então, todos os meses, sim, tem que ter o fechamento de folha. A elaboração da folha faz parte das obrigações acessórias, conforme estabelece a Previdência Social, certo? Isso é muito importante que a gente lembre. Vamos nós. Então, continuando aqui, o que é que a gente consegue ver? Um exemplo de folha de pagamento, tá? Aonde temos de um lado os proventos, os descontos e o líquido. Vemos também a base do cálculo de INSS, a base do cálculo do imposto de renda, a base do cálculo do FGTS. Então, conseguimos ali entender, de forma rápida qual é a base que está sendo considerada para esses outros encargos sociais. É importante, tá certo? Essa observação. E aí, para quem tem uma curiosidade ou ainda não teve ainda o contra-cheque, quem já está trabalhando aí já viu esse contra-cheque. Essa é uma versão acadêmica, é claro, né? Mas vocês, quem trabalha de carteira assinada, normalmente esse é um tipo de contra-cheque, né? Olerite, como alguns podem chamar, um recibo de pagamento. Nele, a gente tem a descrição, o código. Que código é esse, Ana Paula? Primeiro, esses códigos são códigos do sistema, não é algo padronizado, tá? Como eu falo assim, padronizado? Ah, tá 011 salário base. Possa ser que seja 010 no meu sistema? Sim, pode ser. Depende muito do como é que foi feito o cadastro ali desses itens, tá? Então, esses códigos, que são do sistema, vão refletir a descrição.
011, salário base. Referência, então ali Ana Paula, entra dia 24, como foi no exemplo que eu tinha comentado antes. Então, não vai ter 30 dias aí na referência, né? Vai ter exatamente do dia 24 até o final do mês. Importante. Proventos. Nesse caso, provento aí, o salário que a pessoa iria receber, né? E assim sucessivamente, aonde eu encontro desde os pontos positivos, que são os proventos, aos descontos, que são o que vai negativar aí até sobrar o meu líquido a receber, tá certo? Então, esse seria um contra-cheque ou lerite mais conhecido. Ah, Ana Paula, mas eu sou um pouquinho mais assim antigo, né? O meu contra-cheque era diferente. Então, provavelmente, o seu contra-cheque era nessa folhinha verde, né? Uma forma meio que tatilografada ali, né? Era tipo você vê os numerozinhos de forma diferente. Então, há um tempo atrás, os contra-cheques eles vinham, né, nessa folhinha verde diferenciada. E aqui a gente consegue ver também essa mesma estrutura a qual está sendo utilizada hoje em dia. Existem algumas empresas que atualmente elas já utilizam algumas empresas, né, que já fazem essa gestão. Então, já sai pelo próprio banco o seu contra-cheque. Às vezes tem empresas que já fazem essa negociação, tá certo? Para que o funcionário ele possa ter acesso ao contra-cheque na medida do que ele necessitar. Então ele mesmo já entra no banco, coloca lá para imprimir o contra-cheque e sai o contra-cheque no próprio banco. Isso, lembrando, é um serviço que pode ser contratado pela empresa ou não, tá? Não é algo que o banco vai fazer de graça. É um serviço que pode ser contratado pela empresa. Agiliza, né, a vida da empresa, querendo ou não. Porque se for para ele ficar enviando esses contra-cheques, que tal eles já estarem disponível lá no próprio banco do funcionário? É uma possibilidade, e é por isso que os bancos cobram para fazer isso, tá? E aí, lembrando, Ana Paula, o que é necessário para fazer essa folha de pagamentos, né, para que saia aqui nesse contra-cheque bonito os meus dados que eu vou receber. Para a gente ter essa visão geral, eu coloquei em tópicos aqui de 1 a 5 quais são esses principais itens, né? Controle de frequência, que pode ser pelo ponto, né? Livro de ponto, folha de ponto, ou livro de ponto, pelo cartão. Hoje em dia, pela face, né? Você consegue ali no aplicativo do seu próprio celular bater ali o ponto. Às vezes é só mesmo o códigozinho que você pega e já libera ali também. São várias formas hoje em dia de você bater o seu ponto, né? Que é controle de frequência. E aí, a partir desse controle de frequência, se for tudo digital, facilita a vida do departamento pessoal. Porque ele vai puxar apenas um relatório, a qual já vai constar ali hora extra, sua jornada de trabalho, tudo perfeito. Vai facilitar bastante. Prontuário individual, situação individualizada de cada empregado, né? Anteriormente tinha um livro a qual era feito o registro do empregado, aonde tinha as informações do empregado, que não poderia ser rasurado de forma alguma, porque se tivesse uma fiscalização, a primeira coisa que pede é registro do empregado. Atualmente, o sistema ele já consegue fazer todo esse controle, a qual, sim, o Trabalho já aceita que eu possa estar imprimindo aquilo dali e mostrando, tá certo? Lançamento na folha, com incidência ou sem incidência de INSS e imposto de renda. Vamos entender, então, que nem tudo cai em imposto de renda. Porque o imposto de renda existe uma tabela onde é estabelecida a partir de qual salário tem a incidência de imposto de renda, né? Do mesmo jeito, o INSS. Existe uma tabela ali das alíquotas, a qual eu consigo entender a partir de qual valor a alíquota aumenta ou diminui. Isso vai me ajudar também a entender as incidências, que nem tudo tem incidência de INSS, tá certo? Descontos antes da incidência. Então, assim, antes de incidir INSS, eu tenho que primeiro ver, esse funcionário, ele vê os 30 dias? Eu não posso descontar INSS dele sobre um salário que nem ele trabalhou.
Então, antes da incidência do INSS, eu vou descontar faltas, atrasos, saídas antecipadas, isso depende muito se a empresa acompanha ou não, é claro, né? Descontos da incidência, INSS, imposto de renda, contribuição sindical, gente, ou atualmente, né? Então, ó, na data de gravação desse vídeo, é importante destacar isso, que não temos a obrigatoriedade da contribuição sindical. É algo que está sendo discutido, esse retorno ou não, mas atualmente não é obrigatório. Isso é bom, isso é ruim? É importante lembrar, turma. Nem todo mundo tem conhecimento suficiente para entender como é que é feito um cálculo desse. Eu, pelo menos, lá quando eu comecei minha primeira contratação, fui enganada pelo o meu empregador, né? O meu empregador, ele não pagou o meu aviso prévio. E na época eu não tinha passado um ano, então eu não tinha a homologação da rescisão. E ali ele não me pagou, eu não sabia como calcular, não sabia que tinha direito. Ok. Hoje em dia eu falo isso para vocês porque eu estudei, eu vim entender, depois eu peguei as rescisões lá antigas, fui entendendo o quanto eu tinha sido enganada, né? Mas imagina só quantas pessoas estão no mercado de trabalho hoje e não entendem sobre isso. E como não tem mais essa questão da obrigatoriedade da homologação, da rescisão, muitas pessoas que têm mais de 10 anos, 15 anos de empresa, ao rescindir, o empregador pode sim ser um sacana com ele e enganá-lo. E quem vai ser por ele? Quem é que vai fazer esse cálculo e dizer que está errado? Quem é que vai obrigar ao empregador a estar ali pagando o valor efetivo? Sem um sindicato para estar fazendo essa mediação, a voz do trabalhador fica mais fraca. Você entende? Então, é importante que a gente entenda que, sim, por um lado, existia muitos sindicatos que não eram presentes, que recebiam as nossas contribuições e não trabalhavam por nós, existiam. Mas também existe muito sindicato que é bom, que é presente, é atuante e merece esse recebimento. Vejam só que existem esses dois lados, tá? Então, quando você fala sobre contribuição sindical, você tem que entender que o sindicato ele é a voz do trabalhador, porque o trabalhador sozinho, a voz dele é mais fraca, é o elo mais fraco. Então, imagina só um único trabalhador lutando pelos seus direitos ah, contra uma empresa gigante, uma multinacional. Não é nada, gente. Eu preciso de um sindicato para ser aquela voz mais forte e atrás dos nossos direitos, um aumento melhor na remuneração, uma atualização do vale alimentação, quem sabe, uma negociação ali no valor da hora extra. Vejam que são situações que o sindicato pode se estar batalhando pelo trabalhador durante a convenção coletiva, tá certo? Então é importante que a gente entenda que tem sim esses pormenores, que às vezes é comemorado, "Ih, não precisamos mais pagar o sindicato, ê". No entanto, existe todas essas situações. E é importante que a gente lembre, tá certo? Vale transporte, alimentação também podem ter incidência, né? Descontos. Vale transporte, a gente viu que é 6%, tá? Sobre o salário, com limite do valor recebido. Vale alimentação, às vezes na própria convenção coletiva tem lá dizendo o valor a ser descontado. Quando não presente, tem empresas que falam que é um dia de alimentação, né? Tem gente que desconta um dia de alimentação, tem empresas que descontam um percentual, aí isso vai depender muito da convenção coletiva, tá certo? É outro ponto interessante. Então, o que que a gente consegue ver na folha? A folha ela vai ter os proventos e vai ter os descontos. Ela é dividida exatamente dentro dessa perspectiva, tá certo? A qual a gente tem como proventos salários fixos mais adicional.
Então, como a gente viu, tem uma periculosidade, vai entrar nos proventos, né? Tem ali noturno, adicional noturno, entra nos proventos. Além disso, fez hora extra, proventos. Show de bola? São situações a qual é feita essa questão dos proventos. Diferença ali, falando de salário e remuneração. Qual a diferença entre salário e remuneração? É importante a gente lembrar, não é a mesma coisa, tá? Às vezes a pessoa está ali procurando uma vaga de emprego e ela vê o salário, 1.200, 1.400, R$ 1.400, vamos dizer assim. Ok, salário 1.400. Só que além do salário, ela recebe comissão, uma gratificação, algum adicional. Isso vai compor a remuneração dela. Então, a gente entende que o salário é o que está ali previsto no cargo, na contratação, e a remuneração é todo um conjunto, né, que vai compor os proventos, tá certo? Então, tem diferença entre salário e remuneração. Não é a mesma coisa. É interessante, tá? E aqui a gente só para mostrando um pouquinho mais essas definições de salário e a definição desse período, né, do salário, aonde a qual eu já até destaquei antes que tem que fechar a competência, né? Aqui ele traz que se o empregado entrou no dia 25/2, a folha não será do dia 25/2 a 24/3, pois assim ele pagaria dois períodos de competência em uma mesma folha. Então, como é que é o certo, Ana Paula? O certo é do dia 25/2 até o dia 28/2 ou 29/2, né? Dependendo aí. Lembrando a questão do ano ser bissexto, isso vai impactar o final do mês de fevereiro. Já em março, do dia 1º de março até o dia 31 de março, fechando aí uma competência, tá? O período do salário ele sempre tem que fechar uma competência. Nem que, como conforme esse exemplo aqui do mês de fevereiro, vai ser uma competência proporcional aos dias trabalhados. No mês de fevereiro ele já entrou dia 25. O mês de fevereiro tem mais ou menos 3 dias, né? 3 dias a mais. Então, porque 25, 26, 27, 28. Isso se não for 29, né? Anos bissextos aí, certo? Então, dependendo do ano a qual ocorreu, vai ser 3 dias ou 4 dias calculados aí nessa folha para esse funcionário que entrou em fevereiro, certo? É importante destacar isso. Outras situações que a gente às vezes não entende, e existe um porquê, é quando meu vale alimentação, meu vale transporte, por que que eu não posso receber em dinheiro? Né? A gente quer, às vezes fica pensando, puxa, o vale transporte está preso naquele cartão. Será que eu não poderia receber isso em dinheiro, não? E aqui está a resposta, turma. Você não poderia receber em dinheiro. E por que não pode receber em dinheiro, tá? Parcelas não integrantes do salário. As importâncias, ainda que habituais, pagas título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro. E é por isso que é colocado no cartão. Seja ele aquele cartão ticket, né? Alelo, aí tem o ticket mesmo, aí tem, deixa eu ver aqui, tem vários outros, né? Hoje em dia está saindo muito o cartão aí de benefícios, né? Esses cartõezinhos de benefícios do trabalhador. Então, por que que tem que vir um cartão? Exatamente para não ser associado a uma parcela integrante do salário. Porque se pagasse em dinheiro, aquele trabalhador ele poderia sim entrar com um processo dizendo que aquele valor era uma parcela integrante do salário dele. Então, é por isso que ali aquele seu vale alimentação, ele sim tem que entrar no cartão. Seu vale transporte, sim, ele tem que entrar no cartão, tá certo? É muito importante isso. Assim também como diárias para viagens, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado. Não se incorpora ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer cargo trabalhista e previdenciário. Lembra lá do que eu tinha falado sobre
Hum, incidência de INSS. Então, nesse artigo, o que é que ele traz? Não tem incidência de INSS sobre o vale transporte. Não tem incidência de INSS sobre o vale alimentação. Não tem incidência de INSS sobre o reembolso de viagem ou algum prêmio ou abono que o funcionário vinha receber. Isso é importante, porque quando você estiver fazendo o cálculo na parametrização do sistema, tem que lembrar de tudo isso, tá certo? Ah, Ana Paula, mas o que seria essa parametrização do sistema? Normalmente a gente só precisa fazer isso uma vez, quando chega o sistema. Aí você começa a parametrizar as situações, né? A não ser que surja uma situação que ainda não tinha ocorrido. Exemplo, uma pensão que o juiz determinou tal cálculo, um cálculo específico. Então, você tem que verificar se já tem uma previsão dessa desse cálculo lá no sistema. Se não tiver, você vai ter que parametrizá-lo, para que todo o evento, quando ocorra, né, aquela pensão alimentícia, toda vez que entra aquele evento, ele venha de forma parametrizada, tanto no sistema quanto no e-social, tá? Existe ali tudo bem direitinho, as rúbricas para ser feitas de forma adequada. Isso é importante entender. Ana Paula, eu quero entender mais sobre o e-social. Gente, o e-social é um mundo, né? Então, essas parametrizações vai depender muito de qual evento você vai lançar. Então, é necessário um curso só do e-social para que você entenda mais. Show? Então, é por isso que quando eu comecei a falar sobre o e-social, eu disse, anote aí, pesquise sobre, porque de fato é um mundo. Do jeito que departamento pessoal também é um outro mundo, né? For fazer cálculos, eu tenho que entender melhor cada regra, né? Cada situação. Isso é importante. Show? Sobre a jornada de trabalho ainda, né, o que é que a gente consegue entender? Que independente daquele funcionário estar trabalhando, ter alguma atividade, né, como ele coloca aqui, parado, mesmo que o empregado esteja parado, né, no local de trabalho, teremos que computar essas horas como jornada de trabalho. Então, o funcionário está com a carteira de trabalho assinada, né, de forma efetiva ali, sem ser intermitente, tá? Hoje em dia a gente tem também alguns contratos como é previsto como contrato intermitente, né? Então, dentro do período ali que apenas quem está trabalhando. Mas o contrato normal, na grande normalidade ali da CLT, mesmo que aquele funcionário esteja parado, mas ele está com a carteira assinada, dentro daquele processo tradicional, ele vai receber o salário dele. Não sei se vocês lembram, durante a pandemia, o governo até interviu com um processo não, com um projeto que era o benefício emergencial de manutenção do trabalho, o bem, né? O que era? É aquele período que eu poderia estar diminuindo a carga que o trabalhador iria estar ali atuando. E, consequentemente, o governo entrava com uma ajuda de custo para que aquele funcionário pudesse se manter, né? Por que isso? Porque independente da empresa estar trabalhando, funcionando ou não, se estava com carteira assinada, eu tinha que estar pagando aquele salário. E o governo interviu não só por bondade, né, mas sim por uma demanda necessária social. Imagina só, a empresa não tem condição de pagar, o trabalhador não recebe dinheiro. E a economia? E a engrenagem desse processo? Né? E aí seria um caos de fato. Então, o governo ele intercede, criando assim esse benefício emergencial de manutenção do trabalho, a qual, dependendo ali do trabalhador que fizesse, né, parte desse projeto, teria uma diminuição da carga ali, uma redução da carga, algo do tipo assim. Não sei se vocês lembram, né? Mas era dentro dessa perspectiva. Porque mesmo que a empresa tivesse fechada, não tivesse funcionando, não tivesse funcionário, não tivesse cliente, essa empresa não estava para trabalhar em home office, né? Tinha que ser presencial, e aí ela fechou. E aí, Ana Paula, e agora? Infelizmente, a empresa, né, ou felizmente, vamos dizer assim, depende do lado, né, que você está vendo, a empresa ela vai ter que pagar o salário daquele funcionário.
E ali o governo interviu naquele primeiro momento para exatamente para auxiliar esse processo. Não, e lembrando, não foi só a bondade, a engrenagem da economia tinha que continuar funcionando. Isso é importante lembrar, tá? E aqui a gente entendendo melhor como é que é feito esse cálculo das horas trabalhadas. Trouxe para vocês um exemplo de uma pessoa que recebe mil e mais do que um salário mínimo, né? Então, essa pessoa recebe R$ 2.640. Como é que eu sei a hora de trabalho dessa pessoa? É simples. Eu vou ter que entendimento da carga ali trabalhista daquela pessoa, né? O cargo a carga de trabalho dela. CLT, na grande maioria, é 220 horas. Então, se ela recebe 2.640, eu divido por 220. Uma hora de trabalho dela equivale a R$ 12, certo? Agora vamos imaginar no salário atual, salário mínimo atual, 1.412. Então, eu pego 1.412, divido por 220, vai me dar R$ 6,42. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver, para não falar errado, né? Gravando ainda dá a informação errada. 1.412 dividido por 220, ah, dividido por 220 vai me dar R$ 6,42, né? 41, 81 e alguns décimos aí a gente arredonda para 42 centavos. Ok? Então, significa dizer o que, Ana Paula, com isso? Significa dizer que quem trabalha e recebe um salário mínimo, a hora de trabalho dele é de R$ 6,42. Quem trabalha e recebe 2.640, a hora de trabalho é R$ 12. Vejam só, né, o valor da hora de trabalho. Eu gosto sempre de fazer esses cálculos porque me ajuda até a segurar um pouquinho as minhas decisões de compra. Quando eu paro e penso, poxa, minha hora de trabalho é X. Para que eu ganhe esse valor, eu tenho que trabalhar uma hora. Aí eu vou comprar uma capinha de celular. Capinha de celular qualquer. De 15 a R$ 45, no mínimo. Isso, né, por base. Então, para quem recebe um salário mínimo, uma capinha dessa de R$ 15, no mínimo ela tem que trabalhar 2 horas. 2, não, 3 horas. Né? Vai sobrar um trocado, né? Mas, no mínimo isso, 3 horas de trabalho. Aí você para e reflete, caramba, quanta coisa eu faço em 3 horas de trabalho e eu gasto, ó, rapidinho, né? Você vai ali comprar um churrasco. No mínimo, hoje em dia, um churrasco R$ 6. No mínimo, né? Tem churrasco aí bem mais caro. Então, para quem recebe um salário mínimo, comer um churrasquinho significa dizer que é uma hora de trabalho sua, no mínimo. Isso faz com que a gente reflita um pouquinho mais, né? É claro que eu não estou dizendo para você deixar de comer seu churrasco. Às vezes, sentar, comer um churrasquinho, traz vida, né? Você, ai, come aquilo dali com tanto gosto, é tão bom, é um momento que vale a pena. Eu estou falando mais na reflexão de quanto o nosso suor vale para que a gente possa estar gastando muitas vezes com besteira, né? E aí, novamente dizendo, o churrasco, né? Não quero dizer que o churrasco é besteira, quando a gente, é necessário que a gente tenha esse nosso momento de lazer. E sim aquelas questões mais supérfluas, às vezes que a gente gasta, nem para refletir. Show? Então vamos nós, turma. É importante a gente lembrar disso. Então, nesse exemplo aqui é 12 horas, é R$ 12 a hora trabalhada. No exemplo do salário mínimo, seria R$ 6,42 a hora trabalhada, certo? E aí, falando sobre essa hora, né? Ana Paula, como é que é feito esse cálculo da hora em si? A hora em si, ela é calculada, uma hora é 60 minutos. No sistema centesimal de 100, né, como é que seria isso? Seria 7,33, que é 7 horas e 20 minutos, tá certo? Diariamente a gente trabalhar.
7 horas e 20 minutos. Aí, por convenção geral, a gente acaba ali eh, dizendo que são 8 horas de trabalho, né? Mas se a gente for ver exatamente ali, minuto por minuto, seria isso. Para que calculem os minutos, pode ser utilizada também a tabela de transformação para a hora centesimal. As horas cheias não são convertidas, os minutos sempre devem ser convertidos. Para tanto, basta procurar-se na parte direita a quantidade de minutos, verificando na esquerda a correspondência, trocando-se pela segunda coluna, né? Então, aqui a gente consegue ver esse exemplo. 1 hora e 23 minutos seria 1,38333, né? Que é a mesma coisa que tornamos os 23 e dividido por 60, tá? Importante, muito importante que eles chamem aqui a atenção, que existem as convenções coletivas de trabalhos, né? De trabalho que trazem a previsão de vários percentuais de horas extras conforme o período realizado que devem ser observados. Então, como eu já citei várias vezes, a convenção coletiva é muito importante. Então, vamos dizer assim que é o livro, maneira de dizer, né? Mas a convenção coletiva ela deve estar sendo sempre acompanhada pelo profissional de recursos humanos. Você não pode ficar distante da convenção coletiva, tá? Então, você anda sempre acompanhando, é claro, nossa master hiper, vamos dizer assim, que é a nossa questão nossa senhora, me enrolei tanto que acabei esquecendo, né? A gente não pode deixar de falar da Constituição Federal de 88, a CLT, e entrar também na questão da convenção coletiva, tá? Então, para fazer esse cálculo de uma folha de pagamentos, eu tenho que estar bem atrelado. Olhar a convenção coletiva, entender ali a- as regras do CLT e, é claro, nunca jamais quebrar nenhuma regra da nossa Constituição Federal, tá certo? Então, continuando para entendermos melhor como é que seria isso. Aqui eu mostro um exemplo, né, da distribuição de carga horária. Se é 7 horas e 20 minutos, então ficaria 7 horas e 20 minutos segunda, terça, quarta, quinta e sexta, certo? Essa distribuição. Essa distribuição, ela pode ser reorganizada para ficar 8 horas segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Show? Assim como a empresa ela pode ir reorganizando essa carga horária de acordo com as demandas dela, tá? Tem empresa que tira o sábado, coloca os dias do sábado para a semana, sexta-feira com a menor carga horária e sábado não trabalha, né? São definições aí que a empresa vai estar organizando, tá certo? Também existem alguns horários diferenciados. Quais seriam esses horários diferenciados? Alguns exemplos: médico, dentista, auxiliar de laboratório, arquiteto, engenheiro, técnico de radiologia, né? Que trabalham com radiologia também têm horários diferenciados. E é por isso, lembrando de novo, que a gente tem que entender cada categoria, cada área que a gente está atuando. Não é de qualquer jeito. Existem muitas legislações e a gente precisa entender. Rapaz, eu estou fazendo o cálculo de horas, né, da jornada de trabalho de um técnico em radiologia. É da mesma forma que um assistente administrativo? Não, né? Existe convenção coletiva, existe acordos previstos na CLT que eu tenho que entender para poder fazer com que a jornada de trabalho seja calculada de forma adequada, tá certo? E dentro dessa perspectiva também tem diferença na questão das horas fins de cálculo trabalhista. Exemplo, hora diurna são 60 minutos, ok, né? 8 horas de trabalho, 60 minutos. Mas, Ana Paula, e hora noturna? Tem diferença? Sim. Uma hora noturna não é 60 minutos. É 52 minutos e 30 segundos para fim de cálculo. Isso vai impactar, turma, em todo o valor de cálculo de hora ali daquelas pessoas que têm adicional noturno.
Show de bola? No final das contas, seriam 7 horas e 52 minutos de hora extra. É interessante a gente entender isso, tá? Ainda entendendo essa questão das horas, a gente percebe que existe uma previsão de que toda vez que eu tiver hora extra, eu posso ter um fator de acréscimo de 50% ou de 100%, feriados ou folgas trabalhadas. Ah, Ana Paula, isso pode ter alteração? Sim, se tiver previsto em convenção coletiva, tá? Tem convenção coletiva que pode dizer que uma hora extra normal é 60%? Sim, a convenção coletiva ela pode dizer isso, tá certo? Vai depender muito da convenção coletiva. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de 2 horas mediante acordo escrito entre o empregador e o empregado, ou mediante acordo coletivo. Novamente aí a convenção coletiva, tá? Acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, devendo obrigatoriamente o empregador pagar pelo menos mais de 50% sobre a hora normal. Importante. E aí, como Ana Paula, como é que é essa questão da 50% sobre a hora normal? Vamos ver um exemplo, né? Vamos ver um exemplo aqui, ó, que mostra esse cálculo, aonde eu tenho uma hora extra de 50%, um exemplo. Então, lembrando aqui, pegando aquele salário que a gente tinha antes e que o valor dele era R$ 12 a hora, né? Seguindo esse exemplo, vamos dizer que aquela pessoa que tem aquele salário, ela fez ali 6 horas trabalhadas, 6 horas extras trabalhadas. Como é que seria feito esse cálculo, tá? Trago as 12 horas que eu tinha calculado anteriormente, mais 50% de 12, que me dá 6. Então, a gente descobre que uma hora de trabalho, uma hora extra de trabalho é R$ 18, que é as 12 horas do salário normal, mais as 6 da hora extra. Deu R$ 12 a hora extra, né? O valor da soma entre exatamente as doze reais da hora normal, mais os 6 da hora extra. Então, R$ 18. Ele fez 6 horas extras, então é 18 vezes 6 dá R$ 108, tá certo? Então, vamos continuar nessa situação a qual o salário dele vai ter um acréscimo de R$ 108, tá? Esse acréscimo de R$ 108, o que é? Hora extra. Show de bola? Então, aqui a gente começa a entender um pouquinho sobre o cálculo das horas extras. E já venho puxando a questão do limite e condições das horas extras, que não pode ser de qualquer jeito. Existe uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que prevê aí que não é de qualquer jeito que é feito essas horas extras, tá? A prática de hora extra se torna habitual apenas quando ocorre com frequência e constância por um período de pelo menos 6 meses. Então, se durante 6 meses eu sempre tenho que fazer hora extra, seja em dias frequentes ou não, né, dias alternados, mas sempre estão pedindo hora extra, essa hora extra começa a se tornar frequente. Conforme é explicado, não é necessário que a hora excedente seja prestada todos os dias. O importante é que a sua prestação seja previsível e ocorra com frequência. Então, toda sexta-feira eu tenho que fazer hora extra. Toda quinta e sexta eu tenho que fazer hora extra. Isso tem uma previsão, é previsível, tá? E é frequente. Então, logo a partir daí, isso vai impactar nas horas de DSR, tá? Descanso semanal remunerado. Além disso, vale lembrar que a realização das horas habituais impacta o cálculo de vários direitos trabalhistas, o que pode gerar custos extras para a empresa. E é por isso que muitas delas não quer, de forma alguma, que você faça registrar a hora extra. Ou então, no lugar de fazer cálculo da hora extra, ela usa banco de horas, né? Qual o intuito de utilizar o banco de horas? Para que você possa tirar uma folga, né? Para recuperar aquele dia a mais que você trabalhou. Tem gente aí que está pendurado não sei quantas horas extras, né? E acaba que não consegue tirar desse banco de horas. Então, é interessante que você entenda que tem sim regras para todos esse processo, tá certo?
Vendo um pouquinho aqui sobre o DSR, descanso semanal remunerado, né? O que é que a gente pode falar sobre ele? Esse cálculo, né, independente da modalidade de trabalho, é importante saber fazer o cálculo do DSR sobre as horas extras, que refletem na remuneração de todos os funcionários. Então, se eu tenho hora extra frequente, então eu tenho que ter o cálculo de DSR sobre hora extra, coisa que muitas empresas não fazem, né? Agora, não, Ana Paula, é uma hora extra sim, outra não. Ah, então tá tranquila, não é frequente, não precisa calcular o DSR. Esta questão é abordada na lei, aqui a gente tem a lei, né, de 1985, que determina a remuneração de horas extras habituais na composição do DSR. Porque imagina só, quando você falta, é descontada a sua falta mais DSR. E quando você faz hora extra, tem que ser feito esse cálculo também. É interessante? Normalmente a empresa ela faz muito isso para suas faltas. Mas quando você faz hora extra, mesmo que frequente, as empresas, na grande maioria, não fazem esse cálculo. Fica aí para reflexão. Gente, nossa aula de hoje é dentro desse contexto, tá? Não vou me adentrar a muitos temas. Vou procurar trazer uma revisão geral na próxima aula, mas é claro, passando muito rápido e pegando alguns outros pontos que podem surgir dúvidas. Então, o que é que eu peço? Assistiu a aula, surgiu alguma dúvida, já anota, porque aí você já traz na aula essas dúvidas e eu vou colocando, né, cada uma delas no nosso encontro, né, nas discussões da aula, viu? Então, gente, agradeço muito que você tenha podido assistir essa aula. Lembre-se, não fez a atividade, faça, porque o curso ele precisa ter a sua nota na plataforma. Então, existe a nota de participação e a nota das atividades um e 2. Você faz, você está aqui no encontro, perfeito, tem a nota de participação. Mas aí, cadê a nota atividade um e 2? Sem elas, você não recebe seu certificado. Então, vai lá na plataforma, responde. Lembre-se, tá? Média igual ou superior a 70. Na Paula, não tirei igual ou superior a 70. Tranquilo. Vai lá, responde novamente até tirar uma nota igual ou superior a 70. E qualquer dúvida, você sabe, estou disponível no WhatsApp. Beijão, turma, e contem comigo para qualquer dúvida, tá certo? Vou parar aqui a nossa, dar um stopzinho. Beijão. Tchau, tchau.